Estamos aqui vendo o nosso tema, começando da aula passada, frutificando para Deus. Esse é o nosso tema. Nós pretendemos encerrar esse nosso tema hoje. Nós vimos na semana passada sobre, para se frutificar, temos que ter um novo coração. Isso é, tem que haver a frutificação vem a partir do novo nascimento. O novo nascimento vem quando Deus nos converte, planta em nós o seu Espírito Santo, fazendo morada em nós. E, logicamente, o Espírito tem frutos. E nós somos levados por Ele a frutificar para a glória de Deus. Nós não vamos frutificar para a nossa glória, irmãos. Isso não tem sentido na Escritura. Porque, primeiro, o Espírito não é nosso, é dele. Segundo, que o fruto não é nosso, é dele. Nós apenas reproduzimos aquilo que o Espírito Santo já é. Ele frutifica. Ele é a semente, ele é a pessoa da Trindade que vem habitar em nós para nos consolar e, a partir do seu consolo, fazer com que nós produzamos para Deus frutos que testifiquem, que testemunhem, que ouvem em nós o novo nascimento e que nós somos uma nova criatura. Porque antes, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não produzimos qualquer fruto para Deus. Éramos infrutíferos, éramos estéreis, porque o pecado consumia tudo isso. Então nós não frutificávamos. Mas agora, com a nossa redenção em Cristo Jesus, por meio da sua graça e do seu poder, Ele fez habitar em nós o seu Espírito para que nossa vida frutifique. Isso nos traga alegria ao coração. Esse aqui é o ponto. Então, a nossa velha natureza teve que ser destruída para que a nova natureza, que nasceu em Cristo Jesus, produza os seus frutos, senão não vai produzir fruto nenhum. Então nós vimos na aula passada, a nossa introdução, o novo coração, falando sobre a velha e a nova natureza, essa luta que temos, que o Espírito milita contra a carne. Então há uma luta dentro de nós, contra a nossa carne. O Espírito de Deus milita contra a nossa carne. O que é a nossa carne aqui? É a nossa vontade, são os nossos desejos. Então há uma luta dentro de nós, irmãos. Dentro de nós. A luta não é fora de nós. Ela também acontece fora de nós. Mas a principal luta é dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente. Porque Deus plantou em nós algo novo. Uma novidade de vida. E essa novidade de vida que vai militar contra a nossa natureza ainda caída. Então, irmãos, nós vivemos numa luta interior muito grande. Você sabe disso. Você sabe disso. Como é difícil. Como é difícil a gente caminhar 100% plenamente nos caminhos do Senhor. A gente sempre quer dar um jeito, dar uma desviada, inventar um outro caminho. A gente está sempre nessa luta diária. Isso é bom? Claro que é bom, irmãos. Para você não se sentir assim tão derrotada, tão sem força. Essa luta ela é necessária. Mas a luta não é apenas nossa, é do Espírito Santo de Deus também. E Ele vai nos ajudar a nós caminharmos, fazendo a vontade de Deus, frutificando para o Senhor, mesmo contra a nossa natureza caída. Irmãos, querendo ou não, todos aqui frutificam, de alguma forma. Tem algum fruto que brota do seu coração. E esse fruto vai alimentar as pessoas. Porque qual é a função principal do fruto? É embelezar a árvore? Claro que não, irmãos. Isso está nas Escrituras. Quando a árvore não dá fruto, o que é que você faz em sua casa? Você vai cortar, porque está ocupando espaço. Você não tem sentido aquilo ali. Então, a árvore frutífera, ela tem uma função. Dá fruto para alimentar as pessoas. Quando o Espírito Santo está em nós,
ele frutifica, esse fruto tem um objetivo, que é alimentar não só a minha vida, como também a vida dos outros. Então o fruto serve de alimento para os outros. Nossa, a Renata é tão paciente, então eu posso conversar com ela. Ela vai me ouvir. Então, o que é que eu estou querendo arrancar dela? Eu estou querendo comer o que é dela. O fruto da paciência dela que vai me alimentar. Vocês estão entendendo como é que funciona? Não, o Rafael Joaquim é tão misericordioso, eu estou precisando tanto de ajuda, eu vou chegar junto dele. Porque eu já vi o fruto nele. Então eu vou lá arrancar para comer esse fruto, ser alimentado por ele. Então quando Deus põe em nós o fruto do Espírito Santo, irmãos, e ele começa a frutificar, a intenção é essa. Não é me embelezar. Olha só como os germanos têm frutos bonitos, mas ninguém come do fruto. Então não adianta isso. Não tem valor isso. É apenas uma sua beleza, mas não tem consistência o fruto, não tem sabor, não tem fibra para alimentar os outros. Então a gente tem que ter isso em mente. O fruto que brota em mim do Espírito Santo tem essa finalidade. O propósito é a igreja, é a edificação da igreja, os irmãos, que começam a conhecer aqui e tomar conta aqui dos meus frutos. Vocês estão entendendo? Então, essa é a questão aqui. Então, a nossa luta é contra a nossa carne. Porque ela não vai deixar a gente produzir os frutos. Vai deixar a gente acomodado. Sem adubar a terra, sem adubar o nosso coração. Sem fazer com que a gente produza. Irmãos, como é que nós fazemos para que uma fruteira que eu plantei em casa, ela produza? Você cuida da terra, você põe adubo, você poda, né? Isso, você está naquela expectativa, ela vai produzir. Né? E quando produz, então você se alegra com isso. Porque ela está cumprindo o papel da qual ela foi criada para fazer. A mangueira ela tem que produzir manga. Não é isso? O abacateiro é abacate. Então ele vem com ele tem essa finalidade. Quando você planta o abacateiro em sua casa e ele não produz, você se frustra, porque você não vai conseguir comer do fruto. Mas eu vou cortar, vou plantar outra coisa aqui. Naturalmente você diz isso. Naturalmente você diz isso. Então hoje nós vamos estar falando sobre justamente isso. Né? Frutificando para o Senhor, andando no Espírito, porque não tem como. Não tem como frutificar para Deus fora do seu Espírito. Não existe isso. A gente frutifica para o Senhor porque Ele plantou em nós o seu Espírito Santo. Ele nos deu o seu Espírito Santo. E é andando no Espírito que nós vamos produzir frutos. Abra aí em Gálatas 5,16. Esse livro da Bíblia, né, ele é muito interessante, que ele vai tratar justamente sobre isso aí. Né? Esse tema de frutificar para o Senhor. Então nós começamos a trabalhar esse livro na aula passada e vamos continuar ainda firmados nele, o livro dos Gálatas. Né? Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, o seguinte, aquele Paulo escrevendo para a igreja dos Gálatas, para o povo que morava na região da Galácia, que eram os Gálatas ali. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, é interessante que algumas traduções têm andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar e viver, né, o emprego do verbo aqui é o mesmo. Andar não é simplesmente andar por andar. Eu vou daqui até minha casa a pé. O sentido não é esse. Mas andar no Espírito, irmãos, é viver plenamente no Espírito. E como é que nós vivemos plenamente no Espírito? Tendo a nossa mente e o nosso coração tomado pelo Espírito. E a pergunta é, como é que o Espírito vai tomar a nossa mente e tomar o nosso coração? Eu falo aqui do Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos ver aqui, como é que a coisa funciona, como é que nós devemos andar no Espírito. A minha pergunta é, tem como andar no Espírito sem ser cheio do Espírito?
Não, não tem. O Espírito já lhe encheu. Você já recebeu o Espírito Santo. Outra coisa, tem como militar contra a carne sem a ação do Espírito Santo na nossa vida? Não tem. Não tem. Porque quem milita é Ele contra a nossa carne. Ele está militando contra nós mesmos. Quem? O Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós vivamos e nós andemos no seu Espírito, nos seus princípios, na sua palavra. Então, quando eu falo aqui, irmãos, em andar no Espírito ou em viver no Espírito, não tem como andar e viver no Espírito sem o conhecimento da palavra de Deus. Porque é Ele que vai nos convencer, Ele que vai fazer com que essa palavra adube o nosso coração e que ela frutifique e dê fruto em nossa vida. Abra aí em Colossenses 3,16. Vamos um pouquinho para frente. Olha só. Olha o que diz o texto aqui de Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ora, como é que a palavra de Cristo vai habitar ricamente em mim? Por meio do Espírito Santo. Não tem como, irmãos. Não tem como, então, andar no Espírito ou em viver no Espírito. Não tem como a gente colocar isso em prática sem o conhecimento da Escritura em nosso coração. Porque é Ele que vai vivificar, Ele que vai produzir o poder da palavra de Deus em nosso coração e em nossa vida. Então, como é que Ele vai lutar contra a minha carne? Quando eu começo a mergulhar nos princípios de Deus e a confrontar os meus desejos com os desejos de Cristo que estão expostos na sua palavra. Aí eu vou ter que dar uma parada e repensar. Quando eu falo aqui, irmãos, eu tanto falo dos desejos lícitos da nossa vida, como também dos desejos ilícitos de nossa vida. É mais fácil perceber, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, os desejos ilícitos. Isso está muito claro para a gente. Já está muito claro para a gente. Mas, os desejos lícitos, quando eles confrontam a palavra de Deus, é que são mais difíceis de a gente aceitar isso aí. Vocês estão me entendendo? É lícito, é. Mas, naquele momento, naquele contexto, não é para você fazer. Não é para você colocar em prática. Porque vai ter um tempo certo para aquilo. Todo desejo lícito, nem todo desejo lícito, Deus aprova. Mas todo desejo ilícito, Ele desaprova. O que Ele quer nos ensinar com isso? Ele quer trazer para nós amadurecimento e percepção para que a gente fique com a mente madura na relação com Ele e a ouvir sua voz e obedecer a sua voz. O que seria um desejo lícito, mas que Deus, às vezes ele vai dizer, Ele vai frear. Ele vai dizer, olha, você tem que prestar atenção, isso não está correto. Isso não está correto. Sua vida de oração e meditação. É lícito você meditar e orar? É, você deve fazer isso. Mas às vezes o modo que você faz não está correto. E Deus vai lhe repreender. Olha, não é assim. Não é assim que você deve fazer isso. É correto você fazer isso. Mas olha, tira um tempo. Separa um tempo. Esquece as outras coisas. Desliga o telefone, desliga a televisão. E vai a um local tranquilo. Ali, abre a minha palavra, lê, medita, ora e pronto. Então, misturar as coisas, vou meditar. Aí, café da manhã. Então, eu levo a Bíblia para a minha mesa. Aí, estou tomando café e lendo a Bíblia. Tomando café e lendo a Bíblia e o telefone ligado. Gente, não vai funcionar dessa forma. Não vai funcionar dessa forma. Não vai. Às vezes eu tenho desejo de fazer uma viagem. Senhor, eu quero fazer essa viagem. Eu quero fazer essa viagem. Você quer fazer a todo custo. E você começa a perceber coisas no decorrer
para essa viagem e começam a cruzar, né? Começam a dizer, olha, não vai rolar. Mas você insiste em ir, e você acaba indo. E vão acontecer coisas que você não vai gostar. Porque não é para você ir. Então, sabe, irmãos, são coisas assim que o Espírito Santo vai nos levar a isso, para que a gente tenha maturidade e que a gente frutifique aí. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando é o sacrifício? Quando você desobedece. Aí você vai sacrificar muita coisa. Porque você não obedeceu a palavra de Deus. Então aí vem o sacrifício. Aí você vai ter que se sacrificar, pedir perdão, e vai ter que voltar, restaurar e começar tudo de novo. Então, a palavra de Deus, irmãos, é que vai trazer luz ao nosso entendimento. Para quê? Nós andemos no Espírito ou vivamos pelo Espírito, né? Viver no Espírito é sinônimo de andar no Espírito, ou ser cheio do Espírito. A mesma coisa. Ser cheio ou crente do Espírito Santo deve ser a maior busca do cristão nesta vida. É na sua. Você busca isso. Senhor, me enche do Espírito. Irmãos, devemos fazer isso. Devia ser o nosso desejo, mais do que qualquer coisa. Que o Senhor encha, que o Senhor me transborde o seu Espírito. É uma busca diária, é uma busca nossa. Não é? É uma busca contínua. A plenitude do Espírito é uma obra contínua. Você não recebe e está pronto, não. Ele vai enchendo sua vida até a plenitude quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Então, o cristão deve ter essa disposição de sempre em suas orações, seus desejos, pedir para ser cheio do seu Espírito Santo. Porque quanto mais enche, mais fruto eu vou dar. E quanto mais fruto eu vou dar, mais eu vou edificar a igreja do Senhor. Por meio dos nossos frutos. Ou seja, a gente não pode esperar por um enchimento definitivo. Não é assim que funciona na vida cristã. Ela é um processo. Olha os apóstolos dos evangelhos. Olha o perfil dos apóstolos dos evangelhos. Como é que eles se postaram dentro de Cristo ali? Gente, fizeram muita bobagem, como nós fazemos. Tiveram desejos assim, absurdos, ao ponto de uma mãe dele chegar a pedir para Deus, pedir para Cristo, quando Cristo fosse na sua glória, consertar a direita ou a esquerda. Olha só, poder, fama. Né? Desejo de mãe, para que o seu filho se dê bem na vida. E Cristo viu aquilo. Né? E disse, olha, quanto a isso, não sou eu que defino, meu Pai está nos céus. Cortou o assunto. Então, os apóstolos, irmão, quando começaram a caminhar com Cristo, olha que Cristo chamou. Quando Cristo chamou os apóstolos, o que aconteceu ali? Eles estavam sem o Espírito Santo? Claro que não, eles estavam com o Espírito Santo. Mas eles estavam no processo de enchimento. Eles estavam caminhando com Cristo, eles estavam ali andando no Espírito, eles estavam vivendo já no Espírito ali com Cristo. E fazendo aquelas bobagens que eles fizeram. Pedro é o ápice de todos eles ali, mas todos eles foram assim, foram infantis no processo. Mas claro, eles estavam caminhando com Cristo. Né? Ao ponto de, na sua morte, não ficar ninguém no local. Todo mundo correu. Todo mundo se escondeu com medo. E o que acontece depois, irmãos? O que acontece em Pentecostes? Eles são o quê? Cheios do Espírito. A palavra fala de cheios, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles já tinham o Espírito Santo. Então ali a gente começa a perceber ali uma mudança radical na vida deles. No discurso de Pedro, na postura dos outros apóstolos, né? No cuidado com a igreja, no cuidado com a expansão do Evangelho, no cuidado com a pregação da palavra. Né? Então a coisa começa a crescer e eles começam a frutificar. A mesma coisa com a nossa vida, então é um processo contínuo. Ninguém está pronto para Cristo, ninguém está pronto para Deus, por mais maduro que você seja, você não está ainda. Nós estamos num processo de crescimento espiritual, por meio do Espírito Santo. E como é esse processo em minha vida? A partir da minha leitura da Escritura.
Não tem como a gente crescer sem ouvir a pregação, sem vir para a igreja, sem estudar a palavra de Deus e sem meditar nela e sem orar, irmãos. Não tem como. Porque essas são as ferramentas que ele usa para que nós cresçamos e frutifiquemos. Como está dizendo aqui, o processo é contínuo. Alguém que está em Cristo e, por consequência, é uma nova criatura, isso é um fato, não pode se dar ao luxo de não mais buscar a Cristo. Não se pode, irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Ah, sou salvo, está ótimo. Isso não funciona. Não sou salvo. Começa agora o processo. A busca pelo Senhor. Senhor, enche no teu espírito. Uma oração simples. Me dá força e vontade de ler tua palavra. Tirar um tempinho de ler tua palavra, 15 minutos, 10 minutos, para ler tua palavra. E uma leitura sequencial. Isso vai entrando no coração, isso vai alicerçando o nosso coração. E aí ela começa a frutificar. Alguém que tem o Espírito Santo, por consequência, não está mais na carne, mas ainda precisa ser cheio desse Espírito. Olha só, Gálatas 5,18. Não, Efésios 5,18. Vamos lá para Efésios agora. Um pouquinho para trás de Colossenses. Um pouquinho para frente de Gálatas. Deus é muito sábio, irmãos. Muito sábio. Nossa, sério. Isso mostra, né? Ele espera essa atitude do nosso coração. Esse desejo de buscá-lo, de querê-lo, de querer ser cheio dele. Olha só o que ele diz aqui em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Olha só o emprego verbal aqui. Deixem-se ser encher do Espírito. Não atrapalhe isso. Abra o coração para isso. Deixe ele fazer a obra em sua vida. Por meio de quê? Da leitura, de ouvir a pregação, de ouvir os estudos, de comer a palavra de Deus, de se alimentar dela. Faça isso. Faça isso. Só a plenitude do Espírito confere ao crente a plenitude de Deus em sua vida. A palavra andar é um hebraísmo que significa viver continuamente na prática de algo. Olha só que coisa linda aqui. Olha a tradução aqui da palavra andar no hebraico. É um hebraísmo. Né? Ela vem para o Novo Testamento, né, com esse mesmo significado. Mesmo sendo escrito em grego no Novo Testamento. Que significa viver continuamente na prática de algo. Então, andar é viver continuamente na prática de algo. Qual é a sua profissão? Seja lá qual for. Se é lícita, Deus abençoe e fortaleça. Mas você fica estagnado nela. Você aprendeu a fazer pão. Pronto. Aprendi a fazer pão francês. Eu vou passar a vida inteira fazendo pão francês. E os outros pães que existem? Irmãos, todo padeiro sabe disso. Ele não vai parar no pão francês. Porque ele é motivado a produzir outros tipos de pão. A conhecer o máximo que ele possa de pão, para poder produzir, para poder vender na sua padaria. Ninguém se limita a isso. A mesma coisa a gente aplica na nossa vida. Na nossa vida profissional. Você quer manicure, pedicure, você que trabalha com beleza, você vai se limitar só a beleza. Não, você quer conhecer mais coisas. Você quer aprofundar a sua profissão, fazer o mais bem feito possível. Então você vai ver técnica, vai ver produto, né? Você vai buscar isso naturalmente. Porque você ama fazer aquilo. Ama no bom sentido, né? Aprender a amar só a Deus. Porque você gosta de fazer aquilo, você está motivado a fazer aquilo. Né? É a mesma coisa com o Espírito Santo. Deus nos espera que a gente ande no Espírito, que o Espírito provoque em nós, né, esse desejo contínuo de buscar a sua presença. E qual é a nossa luta? A nossa carne não quer.
trabalho. Pensar dá trabalho, você sabe disso. Estudar é usar a mente, dá trabalho. Quando a gente recebe pronto, é ótimo. Você nem mastiga, você só engole. Mas isso tem pouco proveito para a nossa vida. Pouco proveito. Vem fácil, vai fácil. E tem um ditado que diz isso, eu não sei se aqui existe, na minha terra a gente tem esse ditado: veio fácil, vai fácil. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Então tem que haver esforço. Tem que haver esforço. Eu sei que todos aqui se esforçam na profissão que exercem. Se esforçam mesmo, eu sei disso. Isso é bom, isso é saudável. E deve ser assim. Não perca esse prumo. Se esforce. Com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Desenvolva os seus talentos com todas as suas forças. Porque isso faz parte do nosso contexto aqui, do nosso progresso na vida. Né? Mas a gente não deve se esquecer disso, que com o mesmo esforço que nós buscamos aprimorar a nossa profissão, nós deveríamos ter o mesmo esforço, irmãos, para buscar dentro de Deus ser cheio do seu Espírito. Isso vai ajudar muito a nossa profissão. Isso vai ajudar muito a nossa vida pessoal e a vida familiar. A figura bíblica do andar, aqui estou indo aqui o autor, estou seguindo aqui o autor Leandro Lima, né, para a gente não esquecer de colocar aqui o autor, né, o livro que é ser um cristão manual reformado no discipulado, do pastor Leandro Lima. Então nós estamos baseados nesse livro aqui. Nós estamos discutindo o conteúdo desse livro aqui. A figura bíblica do andar, do autor, é significativa, pois aponta para uma realidade diária de caminhar, deparando-se com novas e desafiadoras situações, nas quais o Espírito conduzirá de forma segura, conforme a Escritura. Olha só, vamos pegar isso aqui na prática. Na sua caminhada profissional, você se depara com desafios imensos, dia a dia. E quem vai lhe dar força para você enfrentar esses desafios? Aí você pode dizer: pastor, a minha intelectualidade, a minha sabedoria. Tudo bem, concordo com você. A minha pergunta é: quem deu a sua intelectualidade e a sua sabedoria? Veio de onde? De quem? Como? Por onde? Comece a pensar sobre isso. Tudo vem de Deus, irmãos. Tudo vem dele. Essa aqui é a questão. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, né, esses novos desafios vão existir ou não. Então, eu vou ter mais ferramentas para enfrentar essas novas situações, né, na condução do Espírito em minha vida. A gente sabe disso. Trabalhar com o ser humano não é fácil. E todos aqui trabalham com seres humanos. Não é fácil, porque cada cabeça tem a sua estrutura, tem os seus conceitos. E a gente conviver com seres humanos é difícil, é um desafio para mim e para você como cristão. O que o Espírito vai fazer, irmãos? Ele vai me dar ferramentas para poder trabalhar, para poder saber ter a palavra branca na hora certa, saber me conduzir dentro dos outros, saber me importar dentro dos outros, saber me importar dentro da igreja, com os irmãos. Essa é a função do Espírito. Tudo isso é produção de fruto em nossa vida. Portanto, irmãos, a gente não pode esquecer, esmorecer e nos deixar levar, né, simplesmente pela convicção de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso vai atrofiar a sua vida espiritual. Que é uma verdade, mas vai haver atrofiamento da sua vida. Você vai ser aquela fruta, né? Ou aquela árvore frutífera assim, minguada. Dá um frutinho, dá, mas olha, com muito esforço ali e tal. E não é aquela coisa que a seu tempo, né, na estação própria, ela se enche de fruto. Como Deus nos fala no Salmo primeiro aqui. Né? Vamos ler aqui mais um texto aqui. Efésios 1:13. Abre lá esse texto.
Olha só. Isso aqui Paulo aqui falando para a igreja dos Efésios, e confirmando, né, a salvação, né, confirmando, né, o ser do Espírito Santo na igreja. Olha só, que coisa interessante isso aqui. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, olha que é um princípio aqui que antecede, que é vocês ouviram a palavra da verdade. O princípio é isso aqui, o fundamento é esse, né? O começo de tudo é isso aqui. O Evangelho da Salvação, então, que palavra da verdade? O Evangelho da Salvação, Cristo Jesus. Tendo também nele crido, em quem? No Evangelho da Salvação, Cristo Jesus, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ora, se o fruto vem do Espírito, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo vão frutificar, não tem como, que foram selados. Há um selo. Irmãos, para que serve o selo? O selo está dizendo o quê? É quando você sela uma carta. Você vai pôr a carta no correio, você sela a carta. Aquele selo está dizendo o quê? Qual é a função do selo? O que é que o selo está dizendo? A gente nunca para pensar sobre isso. O selo diz o seguinte: só quem pode abrir a carta é a pessoa que a carta foi endereçada. Então, eu vou selar isso aqui. Se alguém violar sua carta no meio do caminho, é crime. Não pode fazer isso. Então, se Cristo me selou com o seu Espírito, quem é que pode abrir a nossa vida? Só Ele. Só Cristo. Então, nós somos selados. Nós somos cartas seladas, endereçadas a Deus, por Cristo Jesus. Pertencemos a Ele. E é Ele que vai abrir nossa vida no dia do juízo, para julgar todos. Só Ele pode fazer isso. Mas o selo também dá a garantia de posse. Aquela carta é de fulano, é posse dele, porque está endereçada a Ele. Então nós somos cartas vivas, seladas pelo Espírito Santo. Somos posse de Deus. E se o Espírito Santo nos sela, então Ele nos dá a capacidade de frutificarmos. Não em nós mesmos, mas nele. Por isso que Paulo diz aqui, ó, vocês foram o quê? Receberam o selo do Espírito Santo. Então é uma marca fundamental para que nós frutifiquemos. Né? Vamos para outro texto aqui. Vamos para Romanos 8:1, um pouquinho para trás. Eu acho que esse texto aqui não é aqui, não. No 1 Coríntios 6,17. Desculpa, irmãos. 1 Coríntios 6,17. Olha só. Olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Como é que nós nos unimos com o Senhor, irmãos? Por meio de quê? Da nossa salvação e do selo do Espírito Santo. Então nós somos um só Espírito com Ele. Por isso nós podemos produzir frutos. E por fim, vamos para 2 Timóteo 1:7. Paulo fala aqui de uma unidade, né? Um com Ele. Então fala aqui da unidade no Espírito. Então, quem nos alimenta espiritualmente é o Senhor, por meio dessa unidade e através da sua palavra. Não tem como ser de outra forma. 2 Timóteo 1:7. Olha só. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 3 frutos aqui que está lá em Gálatas 5:22. Exceto poder. Mas amor e moderação estão lá. Mas o que é que está
Qual é o cerne da questão aqui? É que o Espírito que nós recebemos do Senhor não é covarde. Covarde em que sentido? Ele não se acomoda com as coisas. Ele caminha, ele anda para frente. Ele não se acovarda em testemunhar. Ele não se acovarda em buscar a Deus, buscar o seu Espírito. É um Espírito. Qual é o oposto de covardia? Hã? Qual é o oposto de covardia? Valentia, coragem. Então, Deus nos deu um espírito de valentia e de coragem para amadurecermos, crescermos, frutificarmos. E frutificar é menos que testemunhar o seu nome. O segundo ponto aqui da nossa aula de hoje é produzindo o fruto do Espírito. Então agora nós vamos falar aqui de produção. Falamos aqui de andar no Espírito. Essa necessidade diária e contínua, até que Cristo volte e restaure plenamente a nossa vida. Agora vamos produzindo fruto. A primeira coisa que devemos notar, que diz o autor, é que há apenas um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Ainda que geralmente falemos em frutos do Espírito, a palavra em Gálatas 5:22 está no singular. Isto faz contraste com as obras da carne, que são muitas e estão no plural, e também com os dons do Espírito. Então nós temos aqui o fruto do Espírito, as obras da carne e os dons espirituais. Há um contraste aqui em todas elas. Por quê? Porque o fruto está no singular. Em relação aos dons do Espírito, eles são muitos, porque caracterizam a diversidade de membros no corpo de Cristo. E, por conseguinte, ninguém tem todos os dons. Então, por que são dons no plural? Primeiro, pela diversidade dos membros. Os membros são diversos. O Espírito não. Então, Deus nos deu a cada um dons, a diversidade de dons, para a manifestação desses dons, a igreja ser edificada. Esse é o ponto aqui. São muitos porque caracterizam, é uma característica, a diversidade dos membros do corpo de Cristo. E, por conseguinte, a segunda razão, nem todos têm todos os dons. O que é que Paulo manda dizer? Busque os dons. Assim como também deseja ser cheio do Espírito de Deus. Para frutificar, também busque os dons. Mas o fruto não tem essa função. É por isso cada crente verdadeiro deve produzir todo o fruto do Espírito. Olha só, isso aqui é uma coisa assim até desafiadora para mim e para você. Todo crente deve produzir o fruto do Espírito. Certo ou errado? Certo, porque é o fruto do Espírito. Agora, se eu produzo todos eles, é outra história. Mas o fato é que o Espírito para mim, ele produz o fruto dele. A unidade do fruto do Espírito nos diz que não podemos escolher virtudes, devemos evidenciá-las todas. Uma pessoa não pode ser apenas longânimo, sem ser fiel. Do mesmo modo, não pode se evidenciar amor sem domínio próprio. Vamos lá abrir Gálatas 5:22. De volta para Gálatas de novo. É um desafio aqui para mim e para você. Por isso que a gente precisa andar no Espírito. Olha só aqui. O autor deve entender aqui que esse fruto do Espírito aqui é uma cadeia. Um puxa o outro. Eu não posso dizer que tem um e não posso dizer que não tem o outro. Se o fruto do Espírito habita em mim, esse fruto está lá. Só que muitas vezes não frutificou ainda. Essa é a verdade. Ele está lá, ele tem que brotar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, segundo o autor aqui, isso é uma sequência do fruto do Espírito. Então, nós temos todos eles.
Agora, temos frutificados em todos eles? É uma outra pergunta que eu gostaria de ter a resposta para os irmãos. A depender da minha vida, eu digo, olha, nem todos aqui eu produzo. Eu frutifico. Onde é que eu vou olhar para saber se eu estou frutificando aqui? Eu vou olhar para dentro de casa. O primeiro ponto, a minha referência aqui é a minha casa. Mulher e filhos. E as pessoas que estão lá dentro, que a gente convive. Amor, eu amo a minha esposa, amo os meus filhos. Mas qual é a forma que eu demonstro isso? Será que eu vou ter paz com ele, alegria com eles? Será que eu vou ser longânimo com eles quando eles apontam meus erros? Será que eu vou ser benigno com eles? Você está vendo que existe essa relação, né, dessas características aqui, desses frutos aqui, né? A fidelidade, eu sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel à educação dos meus filhos. Mas a minha fidelidade, ela produz mansidão com eles. Né? Ela produz domínio próprio com eles. Aqui é um ponto, irmãos, que eu luto assim diariamente. Mansidão e domínio próprio. Eu perco isso dentro de casa, é interessante. Fora de casa, não. Mas dentro de casa, eu perco muito fácil a minha mansidão e o meu domínio próprio. Porque a intimidade quebra todas as barreiras. Eles penetram em minha vida totalmente. E eu penetro na deles totalmente. Não há barreiras, não há como dizer assim, coisas encobertas na nossa relação. E isso faz com que as coisas, né, os fatos e a realidade seja mais, se toca um ponto logo central, um ponto na ferida. E aí, muitas vezes, eu perco a minha mansidão. Eu estouro, eu grito, eu levanto, saio, corto o assunto. Ou o domínio próprio. Aí está tudo junto, né? Quando você perde a mansidão, você perde o domínio próprio. Não tem como. Essa é a minha luta. E eu oro a Deus, Senhor, enche o teu espírito. Porque eu tenho que voltar depois para restaurar tudo de novo. Aí eu escuto a seguinte frase. Você já me disse isso várias vezes. Você tem razão. Mas eu estou tentando de novo. Eu tenho que dizer isso. Para dizer o quê? Eu estou tentando. Até que o dia... Mas, irmãos, é uma luta mesmo. Isso não é fácil. Isso é... Tem uns aqui que, para mim, é muito tranquilo. Alegria, paz. O longânimo aqui vai esbarrar com a mansidão e o domínio próprio. A benignidade, mesmo com raiva e sob tensão, né? Você é bondoso, você faz ali as coisas com carinho para os outros. Né? É dessa forma. Mas é uma luta aqui. Para mim e para você aqui. Eu digo, se você for. Você não é diferente de mim. Você também vive em casa, tem lá, tem convívio e sabe como é que a coisa funciona. Né? Mas olha, a casa e o lar é um bom termômetro para a gente começar a colocar em prática, né, a perceber isso aqui. E quando pisar na bola, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Filha, pisei na bola com você, me perdoe. Parece que é muito chato. Ela diz isso aqui, opa, já alertou. Fiz alguma coisa aí que não... Né, e ela já chega assim, ela vai dizer, com licença, eu vou conversar com o senhor sobre isso. Não, porque não tem intimidade para isso. Nossa, mas você está muito chato com isso. Opa, vamos dar um ponto. O que foi? Vamos conversar? Me perdoe, tal. Dessa forma. Né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Como estamos falando de fruto, devemos pensar em seu crescimento orgânico. Isso aqui é interessante, olha só. Pensa no crescimento orgânico. O que é uma hortaliça orgânica?
Você sabe o que é isso? É até mais caro. Você vai aqui, aqui na Hortifruti, né? Tem lá alface comum e alface orgânica. A alface comum é 50 centavos e a alface orgânica é bem mais cara. Por quê? A orgânica é natural, sem uso de nenhum tipo de agrotóxico. estimulante. Muito bem. Então, se o crescimento é orgânico, então ele tem um processo. E é um processo lento. Não é um processo assim de... As coisas não são assim. As circunstâncias vêm à nossa vida justamente para isso, para a gente colocar em prática, não é, o fruto do Espírito. Porque vai acontecer ocasionalmente de você perder a paciência, você perder a alegria, você perder a paz, você perder a sua mansidão. Então é para... Eita, Senhor, olha aqui. Não, o Senhor manda agir assim. Você está ligado nas coisas. Está ligado nas coisas. Então é um crescimento orgânico. Isso sugere duas coisas. Primeiro, que ela precisa crescer. O crescimento orgânico tem que haver crescimento. Segundo, que cresce em certas circunstâncias. O crescimento orgânico ele é diferenciado, né, do crescimento movido por adubos e produtos químicos. É bem diferente. Vai crescer muito mais rápido, não tem sabor, né, não tem consistências proteicas. O orgânico não. Vai ter sabor, vai ter consistência proteica. Eu trabalhei 3 anos e quase 4 anos numa padaria. A padaria que eu trabalhei, ela não trabalhava com nenhum produto químico. Então, todo o processo de produção era mais lento, porque não tinha aqueles agilizadores de massa, de fermentação, não tinha nada disso. E o pão, irmãos, tinha sabor de pão, tinha sabor de trigo. E a gente sempre fazia comparação, né, quando o pão era feito pelo processo, né, com aditivos químicos, né, que a coisa, além de duplicar a produção, ele acelera o processo. Quer dizer, uma saca de 50 quilos, a gente fazia 500 pães, sem nenhuma produção orgânica. E uma saca com produtos químicos, a gente fazia 1.500 pães. Por isso você tira a dimensão das coisas, né, quando você coloca aditivos nas coisas. Mas em compensação, né, quando você punha na boca, né, você vê que um tinha consistência e o outro você não vê gosto de pão. Você vê a massa queimada. Né? E isso é muito interessante. Então, o crescimento orgânico aqui da nossa vida é justamente isso. Ela cresce em certas circunstâncias. Que circunstâncias ela cresce, irmãos? Tem aqui algumas. Primeiro, é necessário ouvir a pregação da palavra de Deus. É uma dessas circunstâncias. Segundo, é necessário que haja comunhão com os irmãos. E isso aqui é um ponto tenso na igreja. Tenso demais. Porque nem todos têm a mesma maturidade e nem todos têm o mesmo crescimento de um do outro. Existe aqui uma mistura. E é nessa mistura que as tensões, né, se produzem. E se você não tiver paciência e não, para poder você perceber isso, você vai cair fora, senão você não fica. Então, o crescimento orgânico, né, a gente tem que ter esse discernimento. E quem vai me dar isso? Ouvindo a pregação da Escritura. Terceiro, oração. A igreja precisa orar junto, irmãos. Orar um pelos outros. Orar pelas necessidades gerais da nação. As necessidades gerais do mundo, os missionários, os pastores. A gente perdeu isso. A gente perdeu essa circunstância do crescimento orgânico, de participar disso aí. Eu sei que o nosso horário aqui é um horário bem complicado, né? Porque 7h30 da noite, a maioria aqui trabalha aqui do bairro, né? Então quando chega em casa cansado, então aí realmente a tendência é realmente descansar para trabalhar no dia seguinte. Mas é necessário, né, que a gente participe da igreja. Não é ser um igrejeiro, não. Não estou falando disso, não. Vir para cá por vir não vai fazer nenhum sentido. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos. Eu preciso compartilhar as minhas lutas.
eu preciso de oração, que olha por isso aqui, eu estou passando por isso, como é que eu ajo aqui, você já passou por isso, como é que eu faço aqui? Então, você está vendo? Então você está buscando fruto dos outros, um dos outros, e eles vão te dar conselhos, eles vão, olha, eu passei por isso, faz assim, faz assado. Você está comendo o fruto dele. E a gente não percebe isso muitas vezes. Mas nós damos frutos. Mas aqui é uma dessas características do crescimento orgânico, né? E também a meditação diária em casa. Como eu falei, tem um tempo, irmãos. Né? Tem um tempinho, 10 minutos, que você lê um pouco a palavra de Deus, começa a ler o Evangelho de João, né? Lê ali um capítulo por dia, ou meio capítulo, ou alguns versos por dia, até você ter uma ideia, né, formada do que está ali, uma ideia completa ali. Mas essas são as características do crescimento orgânico. A gente não vive sem isso. Evangelismo é outro também que faz parte do crescimento orgânico. Então, isso nos leva à segunda grande observação. A fruta ou a planta, ela não desenvolve sem ser alimentada. Então, o fruto do Espírito precisa ser alimentado. Para que algo se desenvolva, precisa de alimento, de substância. Senão não cresce. Não cresce. Ontem eu vim aqui na floricultura para comprar uns beijinhos que planta lá em casa, né? No jardim externo. É interessante que a gente planta lá, mas na semana seguinte está tudo arrancado. As pessoas passam e arrancam. É impressionante. E custa R$3 o beijinho. Então, mas não tem como. Isso mostra que é a natureza humana, né? Você vê ali o jardim bonito, aí por que você arranca? Porque você tem inveja, eu vou levar para mim. Então você cobiça o que nasceu, você vai lá e arranca. É a natureza humana. Esse é o ponto. Então, aí arrancaram não sei quantos, onde eu comprei uns pés de beijinho e está plantado lá. Tudo bonitinho de novo. E tinha lá uma orquídea muito bonita. Eu digo, nossa, que orquídea é essa, gente? Uma folha desse tamanho assim, eu fiquei impressionado com aquele. Vou levar para você. Aí comprei para ela. Quando eu fui pagar, né, as plantas, a mulher que estava me vendendo, ela trabalhava na floricultura, ela olhou para mim e fez, olha, senhor, essa orquídea aqui, ela precisa de muita água. Muita água. Senão ela não vai desenvolver, ela não vai segurar. Olha só. Então ela já me fez uma observação para que ela fique daquele jeito e desenvolva daquele jeito, né? Ela precisa de muita água. Ela tem que ser alimentada. Senão ela vai morrer em poucos dias. Tá? Então lá em casa, né? Eu vou lá e água. Trazendo para o nosso contexto, irmãos. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos definhar. Nós vamos produzir fruto, mas é um fruto raquítico. Né? É isso. Essa é a preocupação do autor e também a minha preocupação, irmãos. Essa é a minha preocupação. O segredo do fruto do Espírito é andar no Espírito. A gente já viu que andar aqui é um processo de... É uma realidade diária de caminhar, dependendo, não é, dele. Né? São oferecidas, através da palavra de Deus, esse andar no Espírito, né? Esse caminhar, esse alimentar. Né? Esse andar no Espírito, né, ela depende, né, de ouvir, de ler a palavra de Deus, da oração, da comunhão da igreja, né, da convivência com os irmãos, do partir do pão. A gente não vive sem isso. A vida cristã é uma guerra, mas se o Espírito for engrandecido, for alimentado em nós, a guerra não será tão dramática. Ela só será realmente árdua se permitirmos que a carne sobreponha o nosso espírito. O nosso espírito. Irmãos, nós concluímos hoje, né, essa lição, né,
tão maravilhosa, né? Frutificando para Deus. Temos um novo coração, temos uma nova natureza, né? A convocação para andar no Espírito e depois a realidade, né? De que andando no Espírito nós produzimos o fruto do Espírito. Vamos ter nossa ceia agora pela manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos dê a graça de caminharmos, de andar